Isso aí. Já estamos online. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Tiago Aquino, estou coordenador pedagógico da Cajamã. A Cajamã é a Associação Cultural e Agrícola dos Jovens Ambientalistas da Paraíba. A gente está localizado aqui, sediado em Alagoa Nova, no sítio Santo Antônio, mas a gente também tem ações nas cidades de Areal, Massaranduba, Serra Redonda e no estado da Paraíba, e também algumas articulações no Nordeste, através das articulações de juventudes que a gente faz. Temos também como missão contribuir para o protagonismo das juventudes e da agroecologia, com ênfase na educação popular e na defesa dos direitos humanos, especialmente de camponeses, mulheres e LGBTQIA+, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesses 11 anos, desenvolvemos várias ações, projetos sociais e atualmente estamos nas seguintes ações. Atividades de arte e cultura, para crianças e adolescentes, nas cidades onde a gente tem abrangência, através do projeto Valorizando a Vida, atividades de preservação ambiental na produção agrícola, focado na agroecologia, através do curso de prática e desenvolvimento do campo, e do plantio de mudas. Esse ano a gente já distribuiu mais de 160 mudas. Atividade de geração de renda, focado na produção agrícola, para venda direta, através da feira cultural e agroecológica e da assistência técnica gratuita que a gente dá, e a formação social e política através dos projetos Roda de Conversa, que é esse que a gente está aqui hoje, e o projeto Para Além da Intolerância, voltado para a população LGBT. Além de palestras e formações que a gente dá, sempre que a gente é convidado. E aí a galera que quiser conhecer mais um pouco a gente, quiser ficar mais por dentro das ações que a Cajamã vem fazendo, entra nas nossas redes sociais, a gente está aí em todas, vai lá no Instagram, @CajamãPB, curte a gente aí no Facebook, segue a nossa página, porque aí sempre você vai ficar ligado de tudo aquilo que está acontecendo. E aí hoje, nessa roda de conversa, a gente vai tratar sobre infância e violência no contexto da pandemia, e para entender melhor um pouco isso, a gente vai contar com duas pessoas maravilhosas que vão nos ajudar nessa tarde de hoje. Primeiro, a gente quer se desculpar um pouco do horário, estava marcado aí para 4 horas, mas os problemas técnicos que as novas tecnologias vêm trazendo, acaba sempre trazendo um pouco disso, mas é normal no novo normal, Isso tudo está dentro da nova normalidade. E aí a gente conta com a Andresa Ribeiro, que é assistente social, graduada pela Faculdade Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 2017, educadora social da Rede de Educação Cidadã, cursando pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas e Sociais na FABEX, conselheira do Conselho Regional de Serviço Social da Terceira Região da Paraíba, coordenou a Pastoral da Juventude do Meio Popular, coordenou o Centro de Referência da Cidadania da Prefeitura Municipal de João Pessoa, já atuou como conselheira tutelar em João Pessoa, o ponto focal do Estado da Paraíba no Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, mobilizadora social da campanha ANA, multiplicadora de formação da Cefenet, membro da Pastoral do Menor, técnica de controle social da SEDEI de João Pessoa e assistente social operacional do SINASE, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Desenvolvimento Humano, que é a função atual de Andresa. E também a gente conta com Verônica, que é educadora popular, é conselheira tutelar da região de Mangabeira, está no seu segundo mandato, é representante da Comissão Gestora da Rede de Proteção Integral de João Pessoa, a REDEX, e representa o representante do Conselho do Estado da Paraíba, no CONGEST, e é militante do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, com esses dois currículos aí, essas duas pessoas, a gente vai dando início à nossa roda. E a gente já abre, pedindo para que vocês possam fazer as saudações de vocês e dar uma boa tarde e já adiantar os agradecimentos pela disponibilidade de vocês. Ok. Eu inicio, Verônica? Vá, comece. Então, primeiro agradecer a Cajamã pelo convite de estar aqui hoje à tarde partilhando conhecimento. Nesse período de pandemia, esse é um espaço que está nos oportunizando a aumentar nosso campo de conhecimento a partir de trocas de vivências, de partilhas, pelos mecanismos, as ferramentas virtuais.
e que, nesse contexto da pandemia, esse público de criança e adolescente é um público que precisa também de uma atenção prioritária, né, nas discussões e na prática dos serviços dentro dos territórios. Então, desde já agradecer, Tiago, pelo convite, né, e estou aí para poder dividir esse espaço com Verônica, que já dividimos vários espaços juntos, né, para a gente estar construindo essa pauta, né, e que ela não seja só uma pauta de ordem do dia, mas que ela seja uma pauta contínua, né, porque a proteção integral de crianças e adolescentes, ela é contínua. Então, muito obrigada. Boa tarde. Tá dando para ouvir bem? Tá. Sou Verônica Oliveira, eu estou conselheira tutelar no 2º mandato na região Mangabeira, e também quero agradecer a oportunidade de estar junto com a Andresa, né, que é uma pessoa de um conhecimento incrível e de um trabalho muito bonito também, dividindo essa tarde, onde vamos poder trocar experiências, aprender mais juntas, e eu acho que é isso que importa nesse momento. Pronto, massa demais. E aí a gente já começa aqui já direto, né? A gente já começando nem agora fazendo as perguntas. E aí só dizer a galera que está acompanhando a gente... A gente fica se arrumando. Parece um espelho, né? E aí só dizer a galera que está acompanhando a gente através do Facebook. Hoje, infelizmente, só deu para transmitir pelo Facebook. A gente teve um probleminha também com a transmissão do YouTube, né? Mas é a galera que tiver perguntas, tiver alguma coisa, comenta aí, que a gente vai trazendo aqui para essas mulheres maravilhosas responder. Se a gente não souber, a gente pergunta os universitários e responde depois, sem problema nenhum. Com certeza. Tá certo? E aí, para a gente começar, a gente já vai... Tá começando com a seguinte pergunta, né? A epidemia do Covid tem feito, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, vítimas silenciosas, que são as crianças e adolescentes. Para além das vítimas que já morreram, né, no Brasil, já mais de 200 mil, né? A gente sabe que as crianças e os adolescentes são as vítimas que estão sofrendo muito e que estão sendo invisibilizadas, né? Que a gente não vê, porque o silêncio não permite, né? Isso. E aí o ECA, esse ano completou, justamente nesse ano de turbulência, né, o nosso ECA completou 30 anos de existência. E a gente viu vários avanços com o ECA, né? A redução drástica da mortalidade, a saída de 5 milhões de crianças de trabalho infantil, além da redução da exclusão escolar. Porém, a gente tem, além da pandemia, um presidente muito louco, né, que é contra o ECA, né, que sempre foi contra, sempre bateu muito, disse que o ECA, na verdade, é responsável por gerar menores infratores, tudo que é de barbárie, né, ele falou já sobre o ECA. E aí, diante de tudo isso, eu queria que vocês pudessem responder para a gente qual a importância de reafirmar ainda mais a luta em defesa do ECA, né? E fortalecer ainda mais o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí acho que a Verônica podia começar a responder e aí a Andresa complementar. Certo. Bem, nesse contexto nacional, infelizmente, não é só o ECA que está sendo destruído, né? Que está sendo desconstruído, né? Ele está sendo... são todos os direitos. E aí, quando você atinge os direitos de quem, na Constituição, tem a garantia de ser a prioridade absoluta, aí isso tem um peso muito maior. Porque um presidente que só fala em morte tenta o tempo inteiro desqualificar todos os direitos conquistados para que exista verdadeiramente a defesa da infância. É porque, quando você destrói a infância, você destrói a possibilidade de vida atual e de vida futura que possa pensar. Então, é extremamente importante que a gente possa se fortalecer nesse momento e fazer a defesa desse instrumento onde contém todas
todos os direitos e onde contém todas as leis que possam proteger e garantir que crianças e adolescentes sejam vistos como cidadãos de direito. Por que é que Bolsonaro quer destruir o Estatuto? É justamente por isso. É porque ele não quer que nenhum cidadão seja cidadão de direito. Imagine crianças e adolescentes. Então, assim, a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente está para muito além do que a gente vinha imaginando, a defesa do Estatuto, para muito além do que a gente vinha fazendo até agora. A defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente agora deve ser uma missão de vida para quem defende direitos humanos de criança e adolescente e de direitos humanos de uma vida geral. Porque o Movimento Nacional de Direitos Humanos lançou, anteontem, o movimento Todas as Vidas Importam. E se todas as vidas importam, nelas estão incluída a vida de crianças e adolescentes. Então, posso? Pode. Eu acho que, para a gente também pautar a questão da importância, né, do Estatuto, qual o impacto que isso tem para a população infanto-juvenil hoje, é importante a gente trazer um pouquinho do histórico, né, do que foi criança e adolescente no Brasil, que sempre foi tratado como objeto, né, e a gente vai ter aí o Estatuto da Criança e do Adolescente como divisor de águas, né, que sai daquela condição onde o Código de Menores, né, antes do Estatuto, ele era direcionado a um público específico, né, a crianças pretas, pobres, consideradas como delinquentes, enquadradas dentro da situação irregular, né, e quando o Estatuto da Criança e do Adolescente vem por uma luta, né, e o Estatuto, ele tem essa diferença, porque, diferente de todas as leis, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é de fato uma conquista social, né, ele veio do povo para ser aprovado. Então, foi uma construção dos movimentos sociais e de quem já discutia a pauta da infância e nessa preocupação do cuidado, né, da proteção. Então, o Estatuto, ele chega, né, e quando ele é promulgado, ele se materializa, né, o Estatuto, ele vem para toda e qualquer criança, né, eu acho que é importante a gente trazer esse recorte, toda e qualquer criança está ali, né, a gente sempre diz que é amparado pelo guarda-chuva dos direitos, né, que a gente vai ter, com o dever e a responsabilidade de instâncias que são responsáveis também pela criança e o adolescente, né, o Estado na questão da efetividade, na implementação, na elaboração de políticas públicas, a família no acompanhamento, né, a sociedade compreendendo também que criança e adolescente também é sua responsabilidade, né, porque às vezes a gente acha que quando é filho dos outros, não lhe cabe a responsabilidade, mas criança e adolescente no Brasil, ele é prioridade e todo mundo é corresponsável por essa proteção. E aí, como Verônica já traz, né, essa questão do cenário nacional, ao mesmo tempo em que 30 anos, né, no decorrer desses 30 anos, a gente considera avanços significativos com o marco legal do Estatuto, a gente também, né, consegue perceber, desde os últimos anos, né, desde a caída de Dilma do poder, a gente vem percebendo a perca, né, de direitos em todos os âmbitos, e aí criança e adolescente não vai ser diferente, né? A gente tem pautas que, inclusive, estão tomando conta, né, do cenário político, do cenário social, as discussões são os velhos discursos tomando espaços para as novas práticas, né? Então, praticamente não se muda nada, né? E a gente vai discutir um pouquinho mais na frente sobre a questão da maioridade penal, mas aí eu já queria trazer esse recorte, que isso é um dos retrocessos que a gente vem acompanhando nos últimos anos, que é a defesa, né, pela culpabilização do adolescente que cumpre um ato infracional. E aí, quando a gente traz a defesa, né, os direitos humanos fundamentais, que aí todo ser humano, né, ele tem direito
básico a ser garantido, né? E a gente traz o processo da responsabilização ao adolescente. A gente não acredita nesse processo de punição, né? E a gente não defende as práticas de tortura, as práticas de exclusão, o rótulo naquele menino que cometeu ato infracional. Então, a defesa que se faz hoje no cenário político é que esses meninos precisam não ter mais oportunidades, né? E já serem rotulados e excluídos da roda mesmo, porque já não tem mais jeito. E a gente acredita nessa possibilidade, né, da ressocialização, a gente acredita no processo da medida com um cunho pedagógico, né, um cunho sendo acompanhado pedagogicamente, não punitivo, porque a gente não compactua com essas práticas. E um presidente, né, que vem fazer discursos totalmente controversos com o que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, reforçando e se alinhando aos discursos da mídia, onde traz que o Estatuto é só para proteger bandido, só para proteger marginal, e que, na verdade, o Estatuto, ele vem, né, trazendo dentro dele as garantias de direitos básicos, né, que está previsto lá no artigo 4º, a questão do acesso à política de saúde, à política de educação, à convivência familiar e comunitária, a responsabilização quando se trata da medida socioeducativa. Só que o adolescente que está na classe média alta, né, ele não vai ter tanta necessidade que o Estatuto chegue próximo a ele, quanto um menino, uma menina que está lá na favela ou está no campo, sendo explorado, né, sendo colocado na linha de frente dos processos de exploração, de violência, né, onde o Estado ele precisa chegar com muito mais força, com muito mais intensidade. Há um histórico de violações a esse público, né, e por isso que a gente cobra que o Estado ele chegue com as políticas públicas nesses territórios, né, nesses espaços. Não, e aí, se uma criança ou adolescente de classe média alta, né, pode precisar do Estatuto, o Estatuto está a servir, né, e é importante a gente considerar isso. O processo em que a criança ou adolescente se encontra de vulnerabilidade social faz com que a gente, que seja do movimento, né, de defesa de direitos humanos de criança e adolescente, cobre com mais intensidade a presença das políticas públicas. Tiago, com o avanço do fundamentalismo, a gente tem percebido que a classe média alta, os adolescentes, crianças e adolescentes da classe média alta, começam a ter seus direitos violados por conta do fundamentalismo religioso, que é extremamente perigoso, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele espírita, seja ele qual for. E isso está se enraizando dentro das famílias de classe média, e quando um menino se apresenta com uma orientação sexual diferente daquela que aquela religião diz que é a correta, aquele menino sofre violações terríveis. E aí nós estamos tendo procura de adolescentes, eles mesmos procurando o conselho para que a gente possa fazer a proteção. Então, nós chegamos a um ponto, né, e a gente precisa prestar bem atenção, porque o fascismo, quando ele começa a se instalar num país, ele começa a se instalar desta forma, ele começa a tirar direitos, ele começa a destruir um processo todo democrático e ele começa a atingir aonde se tem mais organização para se destruir. Se a gente prestar atenção, esse processo começou com a votação da redução da maioridade penal. De lá para cá, vem se tentando destruir direitos de criança e adolescente de uma forma absurda. E a gente vai precisar estar atento e estar fortalecido para isso. E quando você traz o discurso, né, Tiago, Verônica, e a quem está assistindo, quando você traz a afirmação, né, de um presidente onde diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser jogado na latrina, é quando você afirma que direitos fundamentais que têm que ser garantidos a esse público não é considerado como importante, né? Então, é a gente retroceder novamente
onde a questão da criança ou adolescente era tratada como caso de polícia, né? Não tem perspectiva nenhuma de projeção de vida, né? Então, é você afirmar que os direitos que se pode ter garantido não têm nenhuma importância, né? Exato. Isso. E com esse governo, o que não falta é ataque, né? Principalmente a política de proteção à criança e adolescente. Você Exato. vê o último vídeo que o presidente fez com a piada, né, totalmente sem graça, com uma criança, né, que ela não entender, claro, mas que todo mundo que acompanhou, todo mundo entendeu aquilo que ele quis dizer, né? Você vê uma criança, né, que foi violentada há pouco tempo, né, e que o fundamentalismo religioso causou uma violência ainda maior a essa criança, além da violência que ela já vinha sofrendo há tanto tempo dentro da própria casa, né? Exatamente. Então, com esse governo, parece que é um contraponto de várias violências. E aí, trazendo ainda para dentro dessa pauta, né, tem um outro tema que também virou principal bandeira, inclusive, do Bolsonaro, né, o danado do kit gay, mas também a questão da ideologia de gênero, da educação sexual na escola. E aí, para a prevenção, o que é que vocês acham da questão da educação sexual na escola? De fato, ela é uma forma de tentar minimizar ou diminuir o número de violências dessas crianças em casa, com desconhecidos, ou pelo menos de aumentar o número de denúncias para que a gente tenha um real número de crianças que são violentadas, porque tem delas que nem sabem, né? Acha que é uma brincadeira, acha que é algo normal, porque em casa ninguém conversa, a escola é proibido de se falar, né? Mas há muito tempo se vem discutindo na necessidade de trabalhar a educação sexual nas escolas, mas, mais uma vez, o fundamentalismo religioso traz uma visão deturpada dessa temática. O que é que vocês acham disso? De fato, seria interessante e é necessário para o Brasil hoje, para a gente começar a tentar vencer, né, um pouco essa barreira? Acho que a Andresa podia começar essa, né, e Verônica continua. Certo. Então, a pauta dos direitos sexuais, né, é uma pauta também da política de enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente. É uma das diretrizes, inclusive discutida dentro do plano, né? Por que, Andresa, se discutir direitos sexuais com crianças e adolescentes? Se eles entendem, né? Entendem, né? No entanto, qual a discussão dentro da sociedade quando se fala de direitos sexuais? Né, é trazer o contexto de como se a gente fosse colocar um vídeo pornô para que as crianças pudessem entender o que é relação sexual. E quando se trata de sexualidade, né, a gente vai sair dessa limitação, desse quadrado, dessa caixinha, né, da relação sexual. A gente vai tratar do corpo, a gente vai tratar do cuidado, e quando a gente discute direitos sexuais, né, com crianças e adolescentes, é principalmente falar de autoproteção, né, porque você consegue dar orientações àquela criança que o corpo é dela, né, ela vai conseguir perceber o que é toque de carinho, o que é toque de abuso, né, então essas discussões, elas precisam ser feitas. O fundamentalismo religioso, ele aparece todo o tempo, né, em todos os lugares, em todas as pautas, e é como se a criança, principalmente a criança, né, o adolescente ele já está em outra fase, mas quando se fala de direitos sexuais com criança, né, se traz a figura da criança como a figura de pureza, né, de ingenuidade, que não compreende, né, e a gente se embasa nesse discurso e fortalece também o machismo que se estrutura em cima disso, as relações de poder dentro do abuso sexual, que na maioria das vezes acontece dentro de casa, né, que é o espaço de proteção e acaba sendo o espaço de maior violação, que é o abuso sexual. Então, não é trazer isso, né, discutindo em cada fase da vida. A criança vai ter uma abordagem diferente do adolescente,
né? E as abordagens, ela tem que ser de prevenção. E aí, quando se fala de violência sexual, principalmente quando acontece um caso, né, que choca, né, todo mundo se sensibiliza, né, porque, ai meu Deus, isso é um absurdo, o pai abusar dessa forma de uma filha, o avô que era para proteger, a mãe era cúmplice, era conivente, ops, então a gente precisa parar para discutir isso, né? Porque se violência sexual é uma pauta, é uma das piores violações, né? A violência sexual é uma violência que vai mexer com toda a sua totalidade. Então, por que a gente precisa se bloquear a falar de direito sexual se vai ser um processo de autoproteção para aquela criança e adolescente? Então, o tempo todo a gente está em contradição. A gente faz a defesa aqui. Violência sexual, né? É um dos piores crimes, mas, ao mesmo tempo, a gente cria barreiras e cria tabus desnecessários para não trazer essa pauta dentro dos espaços da escola, dentro do espaço da família, né, dentro da comunidade. A gente foi e é proibido, é coibido, é inibido para se falar de sexo, para se falar de sexualidade, para falar do nosso corpo, que é nossa propriedade. E aí eu não vou nem especificar a questão do feminino, vou trazer para o geral mesmo, porque a gente sabe que o número maior é de meninas, né, que são abusadas e exploradas no campo da violência sexual, porém, nós temos meninos também que são aliciados, que são abusados, né, e que o adulto, nessa relação de poder com a criança, né, coloca esse processo como se fosse uma coisa natural estabelecida naquela relação, né, e que não é. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente se choca com a questão da violência sexual, a gente precisa começar a discutir com mais frequência direitos sexuais, né, nessa perspectiva da autoproteção. Veja bem, em cada 10 casos de abuso sexual, de estupro, só um é denunciado. São dados. 26 mil crianças nascem por ano no Brasil de mães abaixo de 14 anos. A morte materna aumenta 5 vezes em meninas de 13 e 14 anos e aumenta 10 vezes em meninas entre 10 e 12 anos. Está aí porque a necessidade da educação sexual. Porque nossas meninas estão morrendo, nossos meninos estão sendo violentados dentro de uma prática, como a Andresa diz, que traz todo um patriarcado como aquele que dá o suporte, né? Porque você está sempre se colocando no abaixo, né? Você está aquela história assim, a gente cria os filhos, aí a gente, quando a criança não quer abraçar alguém, a gente fala, mas você tem que abraçar, é seu tio, né? Você não respeita a criança naquele desejo que ele tenha e você não procura saber por que ele não tem aquele desejo. Quando você obriga uma criança a abraçar um tio, a abraçar um avô, a abraçar quem quer que seja, você está dizendo para ela que ela está ali para obedecer, e só. Então, o direito dela ter vontade, a vontade mais básica, que é de abraçar alguém, de receber carinho de alguém, ela também não tem direito a essa escolha. Ela tem que fazer, porque é o mais forte que está dizendo para o mais fraco que ele tem que fazer, né? Quando eu vou fazer palestras na semana de 18 de maio nas escolas, a gente sempre leva os vídeos da Carolina Arcari, do Pipo e Fifi, e é incrível quando a gente começa a falar
a quantidade de crianças que chegam perto da gente e falam: tia, lá em casa acontece isso. Tia, isso já aconteceu comigo. Aconteceu com uma amiguinha minha, porque ela não tem coragem de dizer que é com ela. E quando a gente vai fazer uma escuta mais especializada, com mais tranquilidade, a gente descobre que aquela amiguinha era ela mesma. Então, existe também um mito muito grande de dizer que todo abusador é pedófilo. Minha gente, pedofilia é uma doença mental que tem que ser tratada. As pessoas, quando muita gente, e isso não é uma doença que atinge só os homens, atinge também as mulheres, certo? E o abusador, na sua grande maioria, é homem, mas existem também abusadoras mulheres. Então, são alguns mitos que a gente precisa destruir e que a educação sexual ajuda no adolescente a gente falar uma linguagem mais apropriada para o adolescente, mas na infância, desde muito pequenininho, a gente consegue fazer esta fala e a importância da educação sexual para que a gente não tenha o silêncio como única saída para uma criança. Né? Quando você diz para essa criança que quando ela se sentir mal com um toque, ela precisa procurar alguém que ela confie e diga: olha, fulano me tocou, eu senti tão ruim, né? Eu senti uma coisa ruim, eu senti uma vontade de sair, eu não gosto, não quero mais que ele toque em mim. Então, se a gente começasse a fazer uma educação sexual com toda a população, porque não é só criança e adolescente que está precisando de educação sexual, são os adultos também, porque quando uma criança diz isso, e aí eu tenho toda uma liberdade de dizer isso, porque sei o que é, passar a vida inteira falando que passou por uma situação e os adultos não acreditarem, e você ainda ficar, a criança acaba, porque, olha, é uma teia que o abusador faz para que a criança saia como aquela que é a mentirosa. Então, o que o abusador faz? O abusador, ele chega, ele começa a chamar a criança para fazer alguma coisa ou mandar um recado para alguém, e quando você chega para dar esse recado, que a outra pessoa adulta vai perguntar para o abusador: ei, você pediu para mim? Eu não pedi isso, não. Olha, essa menina é muito mentirosa, viu? Está começando a inventar mentira. Então, você já cria aquele aspecto que aquela criança é mentirosa, para toda a família. Isso é a artimanha. Isso não é do pedófilo, não, minha gente. Isso é de uma pessoa má mesmo, uma pessoa que é abusadora. E aí ela cria toda uma rede de fatos para que essa criança fique fragilizada, comece a ter medo de falar, porque ninguém mais vai acreditar nela. E aí ele inicia o processo de abuso. O processo de abuso não começa de uma hora para outra. Sabe por quê? Porque se começasse de uma hora para outra, a criança ia gritar, ia dizer que estavam abusando dela, e ele ia ter que parar. Então, existe... nesses dias, teve muito a história que a Damares falou, que a criança sente prazer com o toque, com o abuso. Mas, minha gente, e sente a gente mesmo. precisa... E sente. Sente por quê? Porque o abusador faz isso. O abusador, ele cerca... ou ele usa a estratégia de botar todo mundo contra a criança, ou ele usa a estratégia de conquistar essa criança. Você é a mais bonita da família. Você é o melhor jogador de futebol que eu conheço. Então, a criança começa a se encantar por aquela criatura. Depois que ela se encantou, essa criatura faz coisas com ela que ela vai sentir prazer, porque ela é humana. Porque quando você gosta de alguém, você tem vontade de abraçar esse alguém. E quando você é criança que se sente acolhido, você está tão envolvido que você acha que aquela pessoa jamais vai lhe fazer mal. Então, a gente precisa fazer a educação sexual, não só para crianças e adolescentes, mas principalmente para elas. Mas também dizer aos adultos que essa criança, quando
não adianta a gente educar a criança e o adulto não ser educado. Porque quando a criança trouxer essa informação para esse adulto, ele não vai acreditar e essa criança vai se calar. Porque a gente vive ainda numa sociedade onde o poder do mais forte é exercido de forma desleal sobre o mais fraco. Então, a gente precisa realmente ter um empenho. Está muito difícil nesse momento, mas não é impossível. Se eu perder a esperança, eu prefiro morrer. E outra coisa, Tiago, é sobre a questão, a gente fala muito de família desestruturada, né? Mas o que é uma família desestruturada, né? Qual é o padrão que a gente coloca para isso? Porque as famílias, né, mais estruturadas elas são estruturadas à base da violência, elas têm uma estrutura, né, em cima do machismo, ela tem uma estrutura em cima do poder do grande ao pequeno, né, que do poder econômico. Ela se estrutura dentro do poder econômico. Então, que estrutura é essa que a gente está falando, né? Que padrões de normalidade são essas que a gente traz nas nossas discussões, quando essa estrutura, no campo da proteção, ela não existe. Então, a gente sair dessa fala de que a família ela precisa estar estruturada, né? E aquela família lá da favela, aquela família que não tem esse padrão de pai, mãe, filho, né? Todo bonitinho, arrumadinho, é uma família desestruturada. Quem foi que disse isso? Onde é que a gente, né, consegue esse manual para trazer que as famílias sejam bem estruturadas? Porque essa estrutura, ela é em cima do campo da violação, né? Ela não vem estruturada no campo da proteção, porque se fosse, a gente já estava fazendo defesa. É porque o desenho da família bem estruturada, ela é desenhada na ótica de uma sociedade capitalista que acha que o ter é muito superior ao ser, né? Aqui tem duas mulheres que vieram da favela, eu de uma favela do Rio de Janeiro, Andresa de uma favela de João Pessoa, e eu considero que nós tivemos, dentro de todas as complexidades que uma família, seja de favela, seja de classe média, passa, nós tivemos uma estrutura familiar que nos levou a ter consciência. Graças a Deus, eu nasci na favela. Talvez se eu não tivesse nascido na favela, hoje eu não estaria aqui defendendo direitos humanos, porque foi a partir da favela que eu comecei a ser atendida pela Pastoral do Menor e o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, dentro do barracão da Escola de Samba Unidos da Tijuca, lá quando eu era bem menina, quando não existia política pública nenhuma, quando a minha casa era colada na escola de samba. Então, se eu não tivesse nascido naquele espaço, eu hoje não estaria aqui, porque graças a esse processo foi que eu me conscientizei. Me afastei um tempo do movimento, depois a gente volta, mas é isso que vale. O que vale é porque a gente precisa perceber a importância, Tiago, desse trabalho que você faz com jovens da agricultura, com os jovens do interior. Eles nunca mais vão esquecer isso que passou, porque eu estou com 51 anos e eu não esqueço ninguém que passou na minha vida e que me fez transformar no que eu sou hoje, com defeitos, do jeito que eu sou, mas eu tenho certeza que eu estou tentando, pelo menos, fazer a minha parte para que uma sociedade seja mais justa, igualitária e que nós tenhamos equidade de direitos. Isso é uma realidade. Nem a gente que é voluntário também esquece. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Cajamã, a gente fundou ela em 2010. Em 2011, a gente começou a trabalhar na periferia aqui de Alagoa Nova, onde tinha uma turma de criança que estava fazendo o alvoroço na cidade, né? E eu venho de uma família, né, que tem um pessoal que tem um pensamento ainda mais tradicional, né? Como a gente se diz, um pouco mais arcaico.
E quando eu comecei a trabalhar com essa criançada, eu desenvolvi para uma outra forma de olhar da criança, né? Ela está ali naquele processo, passando por aquilo naquele momento, mas não é culpa dela. Ela não nasceu ruim, vai morrer ruim, nasceu bandido, vai morrer bandido, não tem mais jeito, que é o que a sociedade traz para a gente, né? Não tem jeito, tem que prender mesmo, que é bandido, que não é. Mas quando você vai lá, que vê que a criança não tem comida, se ela quiser comer, ela tem que pegar mesmo em algum canto, porque não tem em casa para oferecer. Quando você vai lá, que vê que não tem pai, não tem mãe, que o pai vai roubar e levar a criança junto para ela já aprender como é que funciona, que bota a criança para vender a droga, que alicia sua filha para ganhar dinheiro. Né? Quando você começa a ver essa realidade, né, você começa a ter uma visão diferente, de fato, da realidade que as crianças passam no nosso país. E aí não é só nas grandes capitais, não é só nas grandes favelas. Isso eu estou dizendo uma realidade da minha cidade, que tem 20 mil habitantes, no interior do estado, né? E que a gente tem vários casos desses. E cada criança que passou pela gente nas atividades de arte, na atividade de esporte, tem um carinho muito grande por elas, né? E elas são responsáveis por fazer de mim a pessoa que eu sou hoje, né? Então eu sou muito mais grato a elas do que elas são a mim, pode ter certeza disso, porque sem elas eu não seria, né, essa pessoa que eu sou. E aí, trazendo esse diálogo ainda da família, eu ficava aqui pensando, e com essa pandemia, vocês disseram aí que boa parte dos casos acontecem dentro de casa com as suas famílias. E nessa pandemia, essas crianças que estão trancadas em casa desde março, a gente está no final de setembro. Como é que está? Vocês já têm números, vocês estão mais ligados à questão dos direitos humanos das crianças, vocês têm número de como está essa questão de violência? Essa violência aumentou, mas continua invisibilizada, está saindo para fora, de fato, esses números de violência? Qual é o panorama que vocês têm e o que vocês acham, né? Como está a vida dessas crianças nesse período agora, né, de pandemia? O que é que a gente vai precisar fazer no pós-pandemia para esse novo normal que todo mundo fala, mas fala só em economia, mas esquece da mente das pessoas, esquece da vida social das pessoas, da vida escolar da pessoa? Como é que a gente enfrenta, né, esse novo normal, e principalmente para quem é criança e para quem está nesse processo de adolescência, que é o processo de descoberta das coisas? Olha, o número de violência, ele aumentou diante da toda uma vivência que as crianças começaram a ficar mais tempo dentro de casa, elas começaram a não aula presencial também ajudou, mas a gente precisa ter consciência que é uma necessidade não se ter aula enquanto não se tiver uma segurança total e absoluta de que essas crianças não vão ser contaminadas, porque elas também são transmissoras e aí elas podem trazer, e aí a gente precisa pensar em todo um contexto. É a escola, é o professor, é a merendeira, a escola. Muitas escolas não têm nem água sanitária, imagine álcool gel para fazer. Muitas escolas não têm água, como ontem a professora Adelaide Dias trouxe para o nosso seminário, dizendo que elas têm um levantamento de um monte de escolas que não têm água. Então, como é que você vai colocar essas crianças dentro da escola para sofrer mais uma violação, e aí uma violação também à saúde? Mas a gente sabe que o aumento do abuso sexual aumentou, porque o abusador passou um bom tempo dentro de casa com essas crianças. A violência física aumentou muito, né? A violência doméstica, física, aumentou muito, né? E aumentou em todas as camadas da sociedade. Porque a história da aula remota, eu não sei aqui quem está assistindo, se é mãe, se é pai, mas nós não fomos preparados para ensinar nossos filhos as aulas que eles têm na escola. Então, com toda dificuldade, você imagina, na classe média aumentou a violência física, você imagina na classe mais vulnerável, que, além de tudo, fica tentando entrar
na sala de aula e não consegue porque a internet é ruim, porque o celular é ruim, e aí a criança começa a chorar, e aí ele não consegue, e aí ele acaba agredindo a criança, que não justifica a agressão. Mas é um contexto que fez com que a violência física aumentasse enormemente, não só com as crianças, como também com as mulheres, né? E a gente agora vai precisar começar a repensar como é que nós vamos atuar no pós-pandemia. Porque nós vamos trazer uma camada da sociedade que está ainda na idade da infância e da adolescência, que vai ter um vácuo. Todos nós adultos vamos ter, imagino criança e adolescente, né? Que vão ter dificuldade do retorno para a escola, que perderam os vínculos, muitos perderam os vínculos com esse espaço, que é um dos espaços que mais protege contra a violência, que é a escola, né? E nós precisamos planejar para saber o que é, nós, toda uma rede de proteção, a gente precisa planejar para saber como será esse pós-pandemia, né? E já começar a aplicar algumas coisas agora, que ainda está muito difícil, porque a sensação que a gente tem é que a pandemia acabou, e ela não acabou. Ontem a professora Adelaide foi fazer a palestra no nosso seminário com suspeita de Covid, morrendo de dor de cabeça, e fez uma excelente palestra. Mas então, a Covid está aí. Anteontem nós perdemos uma grande geriatra em João Pessoa, a doutora Fátima Cartacho, de Covid. Então, olhe bem, o Covid não acabou. Nós precisamos perceber em que momento nós estamos e de que forma nós vamos lidar com esse novo contexto que está aí no mundo. Por quê? Que os números aumentaram, e isso a gente pode constatar até nas notificações ao Conselho Tutelar, certo? Mas eles aumentaram de uma forma geral. A violência, ela aumentou de uma forma geral dentro dos lares, né? Se a gente tinha uma realidade de 2011 a 2017 de 52% de toda a violência com criança e adolescente acontecer dentro de casa, pode ter certeza que essa porcentagem aumentou nesse período de pandemia. Pode ter certeza absoluta. Pena que nós só vamos ter esses números mais para frente, né? A gente não tem como dar esses números agora, porque a pandemia ainda não passou. Nós só vamos ter esse desenho no pós-pandemia. E é aí que eu digo, nesse pós-pandemia, como é que nós vamos lidar não só com números, né? Porque o Chico César e o Braulio fizeram uma poesia muito linda, que o Braulio fez uma poesia que o Chico César musicou, que dizia justamente isso. Se números não conseguem tocar, que nomes toquem, né? E a gente vai ter esses nomes dessas crianças que foram violentadas, dessas crianças que sofreram. E aí eu espero, né? Eu espero de verdade que nenhum governante mais diga frases do tipo: eu sou o Messias, mas eu não posso resolver as coisas. Eu não posso fazer nada. Todo mundo vai morrer. Eu não sou coveiro. Eu não vou lidar com isso. Eu não tenho responsabilidade com as mortes. Quando crianças, a gente precisa perceber o seguinte, ó, a violência que essas crianças estão sofrendo não é só uma violência física e uma violência sexual. É a violência também de estar perdendo pessoas queridas. Estarem perdendo pais, mães, crianças que os pais são médicos. Por exemplo, meu sobrinho é médico da frente Covid em Santa Catarina. Ele teve que mandar os filhos para cá, porque ele não conseguia ficar sabendo que os filhos estavam em Santa Catarina sem ir para casa. Então, para evitar que os filhos pegassem Covid, ele mandou os filhos para cá
e ficou lá. Aí agora está de férias e está aqui. Então, essas crianças também estão sofrendo essa violência do afastamento de quem elas amam, ou definitivo ou temporário. Mas que a violência está sendo algo avassalador num processo de pandemia, está. Violência de todas as formas. Só complementar, né? Além esses dados, como a Verônica trouxe, a gente não vai conseguir fazer o panorama geral agora, até porque é uma deficiência das próprias instituições trabalharem com dados, e que a gente precisa, né, até para a questão da formulação de política pública, mas a gente consegue, né, visualizar pelos diálogos feitos com quem está numa ONG, quem está no serviço de convivência, quem está dentro das comunidades, né, e até pelos canais de comunicação também, né, porque além da violência física, a violência sexual, crianças vieram a óbito, né, sem ser pelo Covid-19, né, mas por medicamento, né. O período de pandemia nos obrigou a ficarmos isolados e aprendermos a nos conhecermos, né? A gente convive no mesmo teto e às vezes a gente não conhece quem está no nosso convívio dentro de casa. Então, pais que não dialogavam com filhos, né, por conta da correria de trabalho. Teve um caso no estado de São Paulo, nesse período de pandemia, que uma mãe, né, matou afogado uma criança de 2 anos, né, os dois eram gêmeos, e aí a mãe matou um dos dois por excesso de estresse e acabou descontando na criança. Então, questões dessa dimensão, né, que a gente não só na questão do aumento do crescimento da violência, mas também crianças e adolescentes sendo estatísticas, né, nos dados de óbitos que não foram pelo Covid, foram pela violência. Né? Então, a gente vem vendo isso. E esse cenário, né, esse panorama, a gente só vai se deparar no pós-pandemia. A gente ficou também meio que desesperado, né, quem trabalha com a política de criança e adolescente, quem trabalha dentro dos serviços, né, quem trabalha na ponta com atendimento, quando a pandemia chega, e agora? Como é que a gente se reinventa nesse processo para garantir a proteção, garantir o atendimento, proteger minha saúde, né? Então, ficou nesse dilema, né? E dentro desses meses, né, de isolamento total, foi se criando ferramentas a partir do que as equipes de trabalho conseguiam fazer para alcançar isso, mas que não deu conta, né? Porque a gente até agora não aprendeu como se reciclar dentro desse processo de pandemia. E no pós, né, até como recomendação também para as instituições, a gente poder, né, dar prioridade para essa questão dos diagnósticos, né, os diagnósticos institucionais. A gente conseguiu perceber, né, dentro dos nossos territórios, quem é catador, né, e um número muito alto de catador de reciclagem, quem é que realmente está A gente sabe que a comunidade lá está na questão da condição de vulnerabilidade social, mas esse campo ele é muito maior, né? Tiago, vou só pedir uma licencinha aqui, bem rapidinho. Certo. Pronto, mas é isso mesmo. E aí vocês traziam também esse dado da questão da escola, né, Verônica? Você falou até isso. E aí eu tinha até notado aqui, né, para além de todas as violências, essas aulas remotas também está trazendo uma sobrecarga muito grande para as nossas crianças e principalmente para os adolescentes. Os adolescentes estão ali na fase de ensino médio, a gente trabalha com alguns voluntários que são adolescentes, que até as atividades remotas a gente não está conseguindo fazer com eles e a gente também não está propondo porque eles já estão sobrecarregados de atividade escolar. E aí está ampliando o número de ansiedade, de depressão dessa galera. Né? E aí eu trazia essa pergunta, será que também esse modelo de cima para baixo, do jeito que vai, a gente sabe que a pandemia está aí, tinha que se criar alternativa, claro, a gente sabe que isso é uma necessidade, mas será que da forma que isso está sendo colocado, isso também não é uma violência, né, contra as crianças? Os pais não têm, eu sou pai, sou professor, sou pedagogo formado, faço filosofia e tenho um filho estudando em atividade remota.
E tem hora que eu não sei o que fazer para ensinar, para fazer ele ficar quieto. Porque ali, você... aula, porque é difícil. Porque, Tiago, olhe bem, num processo de pandemia, as crianças deveriam não estar sendo sobrecarregadas de um estresse tão grande. Elas também estão passando por essa pandemia, né? Elas também estão passando. E aí, ontem, já que você é pedagogo, convido você hoje para ir para nosso seminário, que você vai gostar muito. Ontem eu estava lá. Né? Ah, estava? Eu nem vi. Então, foi muito bom. Você viu que, assim, como é que a gente cobra, né? Pode cobrar de crianças, por exemplo, tem uma escola maravilhosa aqui nos Bancários, que se chama a Francisca Ascensão Cunha, que é a FAC, que é uma escola, assim, exemplo de escola. Para você ter ideia, ela foi o melhor IDEB de João Pessoa. Ela sofreu uma perseguição triste ano passado por parte de uma vereadora fundamentalista em João Pessoa. Eu acompanhei todo esse processo. E eu fiquei extremamente feliz quando soube que o IDEB dessa escola foi o maior de João Pessoa. E, assim, 90% dos alunos são do Timbó, que é uma comunidade, né, que é bem próxima à escola. Veja, os alunos que estão no Timbó, como lá é a escola de ensino médio, eles estão numa tensão terrível por conta do Enem. Eles não têm acesso à internet como têm os outros meninos da classe média. Nós estamos à beira de passar por um processo de desigualdade maior e de exclusão a partir de um processo que foi mal elaborado, mal feito e que está sendo colocado como se tudo estivesse na mais perfeita ordem. E aí, o que acontece? Você pega... foi desconsiderado a condição do professor, que é dada para o professor. Foi desconsiderado a condição do aluno. Foi desconsiderado a condição dos pais, né, de terem condições de acompanhar essa aula remota. Muitos pais não sabem ler, não sabem escrever, mas tem que estar ali para dar um suporte, né? E você que é professor, você foi treinado para dar aula dentro de sala de aula, querido. Você não foi treinado para dar aula sentado numa mesa com o seu menino, não. Você pode dar um suporte para ele na vida inteira, mas o que está acontecendo é que está sendo transferido o dever do Estado para a família. E sabe qual é o risco que a gente corre com isso? De acontecer o que esse infeliz das costas ocas desse Bolsonaro queria desde o início, que é a educação familiar, que realmente é um processo ultra neoliberal, onde vai sair o dever do Estado para que as famílias comecem a ter o dever que não é delas, que é do Estado, vai passar para a mão da família. É isso que ele quer, e a gente está correndo um risco grande disso acontecer. Grande. A Andressa pode falar um pouco. Tu escutou, Andressa? Sobre aula remota. Escutei um pedaço, é porque eu fui fazer alguma coisa aqui doméstica. Mas eu escutei um pedaço, mas eu estou acompanhando. Pronto. A gente trouxe um pouco disso, Vanessa, da questão dos problemas que a aula remota também está trazendo para as crianças, né? Sobrecarregando, ampliando, principalmente para os adolescentes, ampliando a ansiedade, muitas entrando em depressão, pela sobrecarga de atividade, né? E aí eu E sem contar que, fazendo um paralelo com o fator da violência, também foi algo que promoveu isso, né? Porque
você às vezes acha meio que desconexo, né, gente, a educação com violência, mas porque os pais assumiram uma responsabilidade que não são suas, de pedagogos dentro de casa, né, não estão preparados para isso, né, muitas das vezes são analfabetos, né, ou se estão alfabetizados, não tem uma compreensão das atividades que são dadas, né, o acesso à internet é muito pouco, e se tornou também um processo de violência, não no questão da violência pela questão do distanciamento da educação, né, mas na violência física interna dentro de casa também. Menina, eu não vou, né, fazer isso e tal. E a criança naquele anseio, naquela preocupação de ter que dar conta da atividade e tudo. Aí a mãe acaba batendo no menino, porque tem mais 3 para dar conta, tem o jantar. Então, é todo um contexto, né, que afeta a dinâmica familiar dentro de casa. Então, quem tem um mínimo de suporte ainda tem complicações, né, durante esse acompanhamento remoto. Eu falo por conta do meu filho, por exemplo. Meu filho, eu cancelei o negócio, dialoguei, na verdade, com a tia, né, e a gente cancelou o contrato com a escola. Por quê? Ele é educação infantil, né, educação infantil, e dentro da educação infantil, eles estavam só tendo contato por dia de 20 minutos, 30 minutos no máximo com a professora. Enquanto eu estava em casa todos os dias, né, em condição remota, em trabalho remoto, estava muito bacana, porque eu estava do lado, eu trabalhava e ele estava na aula, eu conseguia dar conta. E agora, no retorno do trabalho, eu não consigo mais dar conta, porque minha avó fica em casa, então minha avó não tem a mesma habilidade que eu nas tecnologias, ela não sabe ligar o notebook, né? Então, se tornou uma frequência maior de acompanhamento com o João. Então, a gente não conseguiu dar conta e decidimos, né, cancelar o contrato e fazer o acompanhamento com o João em casa, com outras alternativas, né? E ainda bem que não vai afetar o processo do ensino regular, né? Que ele inicia ano que vem. Mas isso é uma preocupação. E ainda a gente faz um paralelo a propostas políticas anteriormente no governo as propostas de governo, né? No período da eleição do governo atual, que era a defesa da educação à distância. E agora a gente consegue sentir na pele, né, o quanto isso não dá conta, a gente não dá conta, minha gente, até quem tem uma condição básica de dar conta, que é um celular e uma internet, né, em casa, quem tem isso ainda sente dificuldade. E a galera que está lá na quebrada, né, que tem dados móveis para falar no WhatsApp, né, que a mãe não dá conta de acompanhar, é muita coisa. Então, a gente consegue perceber que a educação à distância, ela não tem, né, a gente foi obrigado a se enquadrar por uma necessidade da pandemia, mas que isso, na prática, não se efetiva, não. Porém, este processo é uma porta aberta para se implantar a educação à distância no país, porque quem está fazendo essa defesa não é a população mais vulnerável, é justamente os fundamentalistas religiosos que acham que professor em sala de aula dá aula só de ideologia. E é daquele tipo de ideologia, né, que eu nunca vi. Né? Aqui em casa foi uma decisão coletiva, né? Luiz Arthur se sentou, a gente conversou com ele está no 5º ano, tem 11 anos, é uma criança que a Andressa conhece, ele é muito inteligente, ele teria todas as condições, ele é um Asperger, então ele é muito inteligente mesmo, então ele teria todas as condições de ir para o 6º ano, mas ele decidiu não ir para o 6º ano, porque na cabecinha dele, ele não pode pular um degrau para pisar no outro. Então, ele disse, mamãe, eu só estudei 2 meses. Como é que eu vou para o 6º ano sem ter passado pelo 5º? Eu quero repetir o 5º ano. E eu já conversei com a escola, e a escola aceitou, porque a escola também está preocupada com essa história, porque pelas resoluções do Conselho Nacional, parece que, e aí Tiago, que é pedagogo e professor, deve ter conhecimento,
parece que qualquer coisa pode servir para aprovar essa criança. Vamos fazer uma gincana, já contou como motivo para aprovar essa criança, né? Eu fico muito preocupada com isso, particularmente. Sim, inclusive ontem, né, foi falado nisso, né, na questão de não poder reprovar os alunos, porque a gente tem, você falou da periferia, quem está no campo, que não pega nem telefone, imagina a internet. Como é que vai? Essa galera está vindo pegar prova na escola, colocando em risco sua vida, para ir para o campo fazer, para depois vir entregar. Olha, tá um... E aí você vê, inclusive, assistindo algumas lives, eu vi pessoas da esquerda que são de uma educação mais construtivista, já dizendo que esse modelo é um modelo que veio para ficar, né? Então, a educação híbrida é uma educação que vai ficar, não vai ser totalmente à distância, mas essa questão híbrida é algo que vem para ficar e que não vai mais sair, né, da realidade. Isso eu estou dizendo da nossa galera né, que é mais vontade que já defendia isso. E aí eu quero só mandar um cheiro para a galera que está aqui também no bate-papo, está bem animado, certo? Tem vários comentários bem massas, são bem longos, né? Eu não vou ler todos. Eu vi verdadeiras cartas. Isso, bem massa, bem fundamentado mesmo, né? Dionis, Cláudia, inclusive agradecer a Cláudia que ajudou aí na mobilização de Verônica, o Wilma, sua pergunta vai ser feita agora, viu? Cida Lima, Daniele, José Wilson, Carlinhos, José Eduardo, galera que está aqui comentando bastante. Muito obrigado. E obrigado também a todo mundo que está, que passou, que curtiu, e os que vão vir ainda, né? A parte boa da live é que quem não pôde participar agora, depois entra e assiste no horário que puder. E aí, a pergunta de agora é sobre a questão do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é algo que sempre foi muito atacado, continua sendo muito atacado, né? Não serve para nada, é só para o povo ganhar dinheiro sem trabalhar, é só para fazer trampolim político, é isso e aquilo outro e tal. Mas aí, qual de fato é essa função do Conselho Tutelar? Por que é tão importante o Conselho Tutelar para a garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Aí o Wilma fez mais uma perguntinha para completar aqui, que é como está o funcionamento do Conselho Tutelar nesse período de pandemia. E a gente começa pela conselheira e já depois passa para a Andressa. Olha, a importância do Conselho, ele está exatamente no artigo 131, quando diz o que é o Conselho, que é um órgão não jurisdicional, responsável, né, um órgão colegiado, não jurisdicional, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos. Esse, para mim, quando eu comecei a estudar o Estatuto para fazer prova para a conselheira tutelar, quando eu li o artigo 131, eu falei, ai, meu Deus do céu, é isso mesmo. É lindo, né? Zelar pelo cumprimento do direito é a maior atribuição do conselheiro tutelar, na minha opinião, né? Porque se você zela pelo cumprimento do direito, todas as outras atribuições que estão no 136, você vai fazer percebendo que entre o item 1 e o item 2, você pode ter uma série de atribuições que você pode fazer a leitura, porque não são só aquelas atribuições que estão no 136. Tem várias atribuições nas entrelinhas, né? O Conselho Tutelar, você falou aí que o Conselho Tutelar é visto como um órgão que não faz nada, é trampolim político. Infelizmente, o Conselho Tutelar é visto dessa forma, e aí me dói demais dizer o que eu vou dizer, e os colegas ficam mortos de raiva de mim, porque eu falo mesmo. Se a gente tem essa fama, é porque a gente fez algo para ter essa fama. É porque realmente o último processo de escolha mostrou que isso tem um fundo de verdade.
Se você abrir hoje as redes sociais dos conselheiros tutelares, você vai ver outdoor político. Eu sou militante política, fui dirigente partidária do Partido dos Trabalhadores. Desde que eu me entendo por gente, passei, saí, entrei, voltei, fui. Nunca saí do PT, não, mas saí de direção, fui de diretório, fui de direção. Em época de campanha, a partir do dia 27, eu retiro das minhas redes sociais qualquer coisa que me ligue a conselho tutelar. Porque eu não boto assim, conselheira tutelar lá no perfil. Eu tiro, sabe por quê? Porque eu gosto de fazer campanha, eu gosto de ser militante, mas eu não misturo as coisas. Eu não estou. Se abrir agora, se você abrir, pode abrir minhas redes sociais, que você vai ver lives de criança e adolescente, porque eu uso minhas redes sociais para isso. Eu não fui eleita conselheira tutelar para ser cabo eleitoral de ninguém. E aí, realmente, é uma tristeza a gente perceber que isso não é só em João Pessoa, isso é no Brasil, certo? Esse caos é no Brasil. E aí a gente esquece do verdadeiro papel do Conselho Tutelar, que é zelar pelo cumprimento. Então, se uma gestão me apoia e eu sei que aquela gestão não tem um número de vagas de escola pública o suficiente, eu articulo com aqueles que também foram apoiados por essa gestão de não encaminhar para o Ministério Público a falta de vaga, de não judicializar, porque não se recebe resposta. E aí, quando você faz isso de forma, porque nada impede de se fazer isso de forma individual, se algumas pessoas não querem fazer, eu tenho que cumprir o que o Estatuto diz que é para eu fazer. Fui eleita para zelar pelo cumprimento do direito. Mas aí, quando você faz isso, você começa a sofrer um processo de perseguição. Então, se você me perguntar assim, qual é o seu sentimento em relação ao Conselho Tutelar hoje, eu digo para você, é um órgão de extrema necessidade, de extremo valor, certo? Que precisa ser ocupado por pessoas que têm um compromisso com a causa. Ele precisa voltar a ser o que a gente sonhava lá no início. Dentro do Conselho Tutelar, precisa ter pessoas que façam interlocução com a comunidade, não é interlocução com as gestões. Eu não estou lá para defender a gestão, seja ela A ou B, seja ela do PT, do PCdoB, do PMDB, do PSDB. Eu não estou lá para defender gestões. Eu estou lá para fazer a interlocução com a comunidade, entre a comunidade e o Poder Judiciário, entre a comunidade e garantir seus direitos, que a política pública funcione, que o direito da criança seja garantido. É para isso que eu estou lá. Então, se eu tiver que criticar, seja quem for, se eu tiver que judicializar gestão que for para garantir esse direito, eu preciso usar daquela autonomia que tem o colegiado e fazer o meu papel de forma colegiada. Mas eu preciso fazer o meu papel. Porque senão a gente depois eu não posso reclamar que a sociedade vê o Conselho Tutelar como um bando de pessoas que não fazem nada, que não é verdade. Isso não é verdade. Eu desafio e convido quem quiser ir passar um plantão de 24 horas comigo para saber que Conselho Tutelar tem muito trabalho. E os conselheiros trabalham, sabe? Eles trabalham. Alguns, às vezes, de uma forma equivocada, mas trabalham, porque tem que trabalhar. Porque não tem. Agora, o conselheiro precisa ser também fiscalizado, minha gente.
Cadê o Ministério Público? Cadê o CMDCA? Não adianta conselheiro ficar com raiva de mim quando eu digo que o CMDCA deve ter, sim, a atribuição de fiscalizar conselho tutelar. Ele é um conselho deliberativo da política da criança e do adolescente. Eu sou um órgão que funciona dentro dessa política. Quem é que fiscaliza a política da criança e do adolescente, além de conselho tutelar? É o CMDCA. Então, o CMDCA deve ter atribuição, sim. Tanto é que, quando querem denunciar, a gente encaminha para o CMDCA. E a gente tem que parar com essa guerra de braço com o CMDCA, porque o CMDCA não é nosso inimigo. Aí, o Wilma perguntou como é que está funcionando o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, no início da pandemia, nós fizemos uma pactuação com a C10, aqui em João Pessoa. E nós ficamos trabalhando de forma remota, porém, nos casos de urgência e emergência, nós íamos para o atendimento. Eu, pessoalmente, fiquei distante, porque sou portadora de lúpus, e não posso pegar esse vírus, senão eu não sobrevivo. Então, eu fiquei bem no pico da pandemia, eu fiquei em casa, e no mês de junho eu tive um problema sério, tive que passar por uma cirurgia, mas voltei sábado, já fiquei de plantão sábado, domingo, ontem, até hoje, 7 horas da manhã. Então, assim, ontem eu fui para o conselho, mas nós estamos atendendo no horário da manhã, para não ter muita exposição, e no horário da tarde, nós estamos atendendo situações de urgência e emergência, certo? Nós precisamos ter, para voltar ao trabalho normal, nós precisamos que o poder público cumpra com a pactuação que nós fizemos lá na frente. Não é só pintar o chão, não é só botar a coisa, não. A gente, dentro do Conselho Tutelar, não tem uma máscara para se dar para o usuário que chega sem máscara, ou que não tem a máscara, não tem máscara para os conselheiros tutelares, daquelas descartáveis, que deveria ser da descartável, porque a gente fica muito tempo, fala muito, molha a máscara, e a gente deveria trocar realmente de 2 em 2 horas. Álcool gel, vai um potão, mas não tem os potinhos para disponibilizar para dentro da sala do conselheiro, só tem um potinho, e foi mesmo assim, foi o pessoal do conselho que levou, o pessoal do administrativo. Não foi colocado a tela de acrílico na frente da mesa do conselheiro. A nossa sala do conselho que eu trabalho, por exemplo, não dá 1,5 metro a distância, a distância máxima que a cadeira dá, não dá 2 metros para a minha mesa. Então, assim, precisava daquela tela de acrílico. Então, diante de todas essas coisas que não foram cumpridas pelo poder público, pela manhã e à tarde estamos em urgência e emergência. Mas nós temos um número móvel, né, que, me desculpe, mas ele é um número novo, eu nem estou conseguindo lembrar agora, é um número móvel que você ligando para o conselho, que o número do conselho de Mangabeira é o 3238-5468, você tem acesso e esse telefone fica com o conselheiro de plantão que faz atendimento durante 24 horas. Desculpa o desabafo, minha gente, mas é porque fica algumas coisas entaladas na garganta. Massa demais. Deixa eu só colocar Marlene, Vanessa, Andressa, para tu responder. E aí, para a questão do conselho também, a gente já tem mais um. Não sei como foi por aí, né? Mas por aqui a gente teve candidatos aqui na região, né? Que era contra os direitos humanos e estava candidato a conselho tutelar. Candidatos que se tinham problemas com... Inclusive com envolvimento com crianças, né, e que estava candidato a conselho tutelar. Milícia! E acabaram ganhando, né, em algumas cidades aqui da região. Exatamente. Eu acho que o Conselho Tutelar, ele precisa também retomar o processo de educação, né, dentro das comunidades e dos territórios. Verônica já trouxe, eu não vou nem ser repetitiva, essa questão das barganhas, né, de ocupar o espaço do Conselho Tutelar como uma forma de barganhar politicamente, né, mas assim como o processo político
né, eleitoral, a gente precisa compreender qual a importância desse órgão para a comunidade. Né? Se você tem uma pessoa que é referência, né, daquele território que se candidata, você vende o seu voto, né, a R$10 por um mandato de 4 anos, aí é complicado porque a comunidade, quando vai acessar o órgão, né, os R$10 já foi pago pelos 10 anos, pelos 4 anos. Então, assim, o atendimento ele não vai ser de qualidade, a pessoa que está ocupando a vaga não vem de um processo construído dentro da política de criança e adolescente, né, e a gente se depara com essas situações que acontecem, sem contar que o Conselho Tutelar, ele não é visto como esse espaço de zelar pelo direito de criança e adolescente, né, a gente o tempo todo fazendo com que as pessoas entendam isso, porque ainda é visto como órgão policialesco, ainda é visto como inimigo das crianças e adolescentes. Ele é comparado ao antigo juizado de menores, onde ainda hoje mães chegam para entregar seus filhos, porque estão dando muito trabalho, e ficam com raiva do Conselho Tutelar, quando o Conselho deixa muito claro que a família, né, é o pilar, né, o processo não de autoritarismo, mas de autoridade, né, é da referência familiar. Então, o Conselho Tutelar ele não pode invadir e ocupar esse espaço que é de autoridade da família, seja o pai, a mãe, o tio, e é difícil compreender isso, porque vem se arrastando, né, essa ideia de que o Conselho Tutelar, ele resolve todas as questões familiares contra a criança, e que não é. Né? O Conselho Tutelar, ele é para proteger os direitos da criança e do adolescente. Então agora eu não posso dar uma tapa no meu filho, eu não posso dar um grito, eu não posso... A gente não compactua com o espancamento, né? A gente faz uma defesa, né, que o processo educacional de convivência familiar, seja ele entre adultos ou entre crianças e adolescentes, ele não precisa de violência para ser construído, né? Então a gente tentar o tempo todo estar desconstruindo isso, né? E não quem entra dentro do Conselho Tutelar, né? Sem esse processo construído junto dos movimentos, junto das instituições, da participação política, né? Dentro das comunidades dos territórios, se ganhou ao menos, né? Cumpra com o que se diz lá no ECA, suas atribuições. Não é feio você chegar nos espaços sem saber de nada. O que é feio é você ser eleito por um território e você não cumprir ao qual você se comprometeu. Né? O que é feio é você receber recurso público ao qual está vindo dos meus impostos, né, para não cumprir, né, a sua atribuição de defender criança e adolescente. É feio você ocupar esse espaço de defesa de direito e você, nas suas redes sociais e fora dos espaços de articulação e mobilização do sistema de garantia de direitos, você está defendendo uma bandeira de extrema-direita onde massacra adolescente preto e pobre. Então, isso é feio, sabe? Isso é feio. Agora, você entrar cego, sem saber de nada, é natural, né? Apesar que a gente vem trazendo isso, mas você oportunize, né, os processos de formação, você conheça a política, você se aprofunde, você se integre nos espaços de articulação da rede de proteção. Então, isso aí não é feio, né? A gente está o tempo todo em processo de aprendizado. O feio é permanecer nesse espaço que não nos cabe. Mesmo porque, Andresa, quando a gente chega no Conselho Tutelar pela primeira vez, a gente chega achando que sabe, certo? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que, para mim, eu considero o melhor conselheiro tutelar de João Pessoa, que é bem amigo de Andresa também, que é Ricardson. Eu sempre digo em todos os espaços, para mim, ele é o melhor conselheiro, é um menino que veio do movimento. Quando você vai ver os conselheiros que são referência, porque tem a humildade de dizer assim, eu não sei, mas vão aprendendo, são justamente aqueles que vieram de uma vivência do movimento, da comunidade, da referência comunitária. Esses têm essa referência. Então, e me desculpe, tem outros que não vêm, que também se tornam bons conselheiros. Isso. Entendeu? Tem outros que não vêm, que se tornam bons conselheiros, mas é porque têm vontade de aprender, são abertos a aprender.
né? O que não dá é para a gente ficar fazendo formação de conselheiro tutelar e na hora de aplicar a formação, a gente fazer o contrário. O que não dá é para a gente fazer a defesa do que é simplesmente vergonhoso um conselheiro tutelar defender, que é, por exemplo, o fim da liberdade de cátedra. Eu fui para uma audiência pública sobre liberdade de cátedra e lá tinham conselheiros dizendo que eram a favor do fim da liberdade de cátedra. Eu acho que não sabe nem o que é liberdade de cátedra. Tem conselheiro a favor da redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal, achando que uma menina de 10 anos, achando que uma menina de 10 anos, ela é estuprada porque ela anda... mas ela... Eu ouvi isso, viu, gente? Eu ouvi isso. Mas também... Desde pequena, ela anda sem blusa na frente do padrasto. O padrasto criou ela desde bebê. Então, é o pai dela. Então, assim, como a gente hoje conversando, eu e Ricardo, a gente estava conversando assim, ele disse, Verônica, você sabe que eu acho que ser educador social em instituição não prepara a gente para ser conselheiro tutelar. Eu falei, Ricardo, nada prepara a gente para ser conselheiro tutelar dentro da rede de proteção, porque só sabe o que é conselho tutelar quem passa por ele. Então, eu, quando entrei no conselho tutelar, entrei achando que ia salvar o mundo. Mulher Maravilha. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com um órgão, certo, de extrema importância, totalmente desvalorizado pela sociedade, pela rede, pelas gestões, totalmente. E a gente aprende a arte de fazer escultura em gelo, não é de secar gelo, não. É de fazer escultura em gelo. Porque é a nossa sensação, que a gente não vai conseguir fazer nada. Porque a gente faz um encaminhamento. A gente está com um caso agora de um adolescente que tem um transtorno, que desde 2017 que a gente encaminha, solicita que ele vá para uma residência terapêutica. Ele agora foi divulgado em cenas horríveis, ele tem transtorno, e agora estão querendo encaminhar ele, sabe para quê? Para o ato infracional. Nós fizemos todos os encaminhamentos para ele ser protegido. Ele não foi protegido pela rede de proteção e agora essa mesma rede quer jogar ele dentro do CEA. Mas não joga não, querida. Não joga não, que quinta-feira, Verônica, o Cancão vai piar, mas ele não vai para o ato infracional nem a pau. Então é isso. A gente faz, mas quando chega no próximo não faz. Se a rede não trabalhar com o fluxo perfeito, não adianta ter bons conselheiros tutelares. Nós vamos continuar levando a lapada, dizendo que o erro está no conselho tutelar. Pronto. E aí, Deus traz até uma mensagem bem massa aqui, né? Infelizmente, presenciamos a politização das habilidades e competências em diferentes níveis, né? De fato. E aí, o que o pessoal precisa saber é que esse conselho é independente, que o CMDCA devia ser um órgão independente para fazer esse trabalho de fiscalização para que a política funcionasse. Mas o que a gente vê é que o CMDCA é lotado de pessoas vinculadas à gestão, e aí em qualquer cidade, seja aqui em Alagoa Nova, seja a gestão de exposição de situação, é sempre dessa forma, né? E pessoas que são cargo comissionado, né? Porque aí, se não votar no que a gestão quer, tchau. Isso, desse jeito. E aí você não pode fazer, né, essa política de melhoria, inclusive, do Conselho. E aí a gente já está bem chegando no tempo mesmo, mas aí tem duas perguntinhas que eu vou juntar aqui e eu queria que vocês respondessem ainda. Uma é sobre a questão que vocês falaram muito, essas redes, né? O que são essas redes de proteção, para que o pessoal entenda também um pouco isso. Qual a importância da sociedade civil dentro dessa rede de proteção? Eu trago isso porque, por exemplo, a Cajamar aqui em 2013, a gente atendia mais criança do que o PET e ProJovem juntos, para você ter uma ideia. Isso por semana, sem recurso nenhum, com educadores voluntários.
né? E a gente nunca foi entendido como uma rede também dessa rede de proteção, que estava ali de apoio para somar o que já se tinha dentro do município para proteger as crianças através da cultura. E um outro, que aí vocês vão ver como fazer aí para juntar nessa pergunta, é a questão da maioridade penal, né? Por que ser contra? Olha, João aí, lindo. Cheiro, João. Por que ser contra a maioridade penal, né? Porque reduzir a idade para poder ser aprisionado no Brasil não é a saída para resolver o problema. Toma conta dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, né, Brasil afora. E aí tá com vocês essas duas perguntas bem fáceis. Vai, Andresa, começa, Andresa. Eu aqui conduzindo o João. Então, para a primeira pergunta, né? A rede. Não, eu acho que eu vou primeiro para a maioridade, porque depois eu fecho com a rede. Então, a maioridade, né? Por que a gente é contrário, né? A redução da maioridade. A gente que está dentro dos espaços, que é educador social, que está no campo da defesa dos direitos humanos, né, a redução da maioridade penal a gente compreende como um retrocesso, né, a gente compreende como uma intervenção que vai retornar à prática do Código de Menores, da época do Código de Menores, né, apesar que desde a criação do Estatuto, né, quando a gente fala das medidas socioeducativas, dos centros de internação, entre a teoria e a prática, há um distanciamento muito grande, né, as unidades de socioeducação, em sua estrutura, né, refletem as estruturas de presídios, né, então, a gente conseguiu avançar muito na questão também pedagógica, de acompanhamento. Aqui no estado da Paraíba, inclusive, a gente vem avançando muito, né, em diálogo com a justiça, fazendo essas interfaces com os outros sistemas. Porém, ainda tem esse reflexo muito forte, né, que é comparado a um sistema penitenciário, e que não é. Né, é uma unidade onde tem que se fazer o processo educativo, como a gente já tinha falado lá no início, e que o processo ele seja feito na perspectiva de que o adolescente retorne para a sua comunidade, retorne para o seu território, seu lugar de origem, na perspectiva, né, de uma evolução, né, que possa sair dessa condição da prática do ato infracional. E a gente é contrário por todas as dimensões que afetam diretamente o público que a gente trabalha, né? A redução da maioridade penal, ela vai ser destinada a meninos da periferia, né, a meninos pobres, a meninos negros, que a gente já tem, pobres e negros, a figura, né, a fotografia dos centros de internação hoje, assim como nos presídios, né, jovens, na maioria, né, do sexo masculino. No entanto, as meninas também vêm, né, crescendo o número de atos praticados, atos infracionais praticados, só que a redução da maioridade penal, ela vai ter destinos, né, igual ao Código de Menores, ele não vai servir lá para o filho de quem tem dinheiro, né, porque aí se criam as estratégias e retiram o menino daquele espaço para ele cumprir liberdade, né, vai servir para o filho de Dona Joana, que está lá na comunidade, né, vem de um contexto de violações de direitos, né, e esse contexto de violação de direitos não oportuniza ele a ter uma nova perspectiva, e esse menino vai se aprofundando nas práticas, né, as práticas infracionais. Então, a gente não compactua, né, e a gente é totalmente contrário, a gente não faz defesa da redução. Atores e profissionais que também estão no campo da defesa de direitos humanos deveriam ter vergonha, né, de fazer essa defesa, né, por todas essas questões, e pelo fato de ir contrário ao processo de proteção,
a criança e adolescente, de contrário à garantia do direito, né? Porque quando a gente defende a maioridade penal, a gente também defende a tortura, a gente defende o processo de exclusão, a gente faz um processo de seletividade, né? A gente tem um destino a quem vai estar enquadrado dentro disso. E as redes de proteção, né? As redes de proteção, ela é um espaço de articulação, onde estão sociedade civil, governo, na perspectiva de acompanhar os casos, de discutir a política, né, de construir, de elaborar a política pública também, e participar ativamente. Quando tu fala da importância, Tiago, qual a importância da sociedade civil nesse espaço de rede, né, nos espaços de controle social, que também são os conselhos e os fóruns, é de extrema importância. No entanto, né, a gente consegue perceber que as instituições da sociedade civil, elas precisam, né, retomar os seus espaços de monitoramento, de fato, da política pública, né, precisam ocupar os seus espaços de criticidade, né, dos serviços, do acompanhamento das ações em rede, né, a sociedade civil vem um processo de silenciamento, né, dentro da política de criança e adolescente. E aí, a gente precisa sair dessa zona de conforto, né, porque às vezes a gente faz esse caminhar pelo processo das manutenções, né, a gente precisa silenciar em alguns momentos e tal, mas a gente precisa também pensar no que é que a gente está fazendo defesa, né? A gente tem um lado, a gente assume aquilo de forma consciente de que a política de criança e adolescente, ela precisa estar distanciada dos processos de barganha, né? E a sociedade civil, ela tem uma marca, né, dentro do Brasil, dessas pautas, né, de se posicionar criticamente, né, e a gente precisa também, Tiago, além disso, sair das condições apenas dos estudos teóricos, né, que é importante, a gente percebe que fazer o estudo da realidade, ele é importante, mas quando ele está distante da prática, né, está distante lá da realidade que o menino está vivenciando, a teoria, ela não vai ter, né, efetividade nenhuma. Então, a gente precisa aproximar, de fato, a teoria da prática, a gente precisa, né, fazer esse reconhecimento da contribuição, né, da teoria e da prática dentro dos processos de articulação em rede, né, e também sair dos campos de disputas de egos, né, às vezes eu fico fazendo a reflexão, assim, que a gente está o tempo todo dentro do mesmo espaço, fazendo essas reflexões, né, construindo a política, mas o que acaba ganhando espaço é as disputas, né, entre doutores e militantes, entre quem sabe mais e quem sabe menos, né, e todo saber, ele é construído, né, então, quem é militante vai construir, quem é doutor vai construir, e a gente não exclui ninguém da roda, né, e isso, além da gente pautar isso com tanto cuidado, né, mas a gente ainda sofre muito isso na pele. É muito difícil assumir isso, né, porque a gente acaba cortando da própria pele, mas os processos de egos, né, eles aparecem com muita força, né, porque é um espaço também de poder, os espaços de articulação em rede, né, mas que a gente possa compreender também que essas nossas práticas vai afetar diretamente lá, né, na meninada que está na comunidade, né, no território, está no campo, tá, porque enquanto a gente está aqui fazendo as disputas de egos, né, a política ela não chega lá embaixo, né, a gente não está conseguindo discutir aqui o que de fato chega e fica implementado dentro dos territórios. Então, a gente precisa fazer um processo de autocrítica o tempo todo, né, constantemente. Isso mesmo. Aqui a gente discutiu tanto, só se Verônica falar, a gente discutiu tanto aqui que a gente acabou desistindo e indo fazer, né? Indo fazer o que a gestão devia fazer, porque a criança e o adolescente não podia ficar sem o serviço. A gente sabia da necessidade, né? E foi fazer e pronto.
e deu o melhor. É aquela questão, a gente fez a nossa parte, né? E pôde contribuir na vida daqueles que a gente pôde. É tanto que a gente tem pessoas hoje fruto daquilo que estão na organização, tentando contribuir para outras pessoas, fazendo aquilo que elas receberam também agora voluntariamente, né? Então a gente vai vendo que vai dando certo. E deixa essas discussões, né, mais de ego, essas discussões mais no campo da teoria, pouco no campo da prática, um pouco mais à parte, sabendo que as duas se complementam, mas que a criança, principalmente nesse momento agora que a gente está de pandemia, a gente precisa da prática da coisa, a gente precisa que a política chegue na criança que está sendo violentada, na criança que está sem acesso, na criança que está precisando. Bem, só um parênteses, só um parênteses. O processo também de... Sim. Eita, moléstia. Eu foquei tanto para falar, agora depois que o Tiago falou, que agora fugiu. Vá, Verônica. Quando eu lembrar... A gente precisa perceber que esse processo de egos, né, eles são naturais desde que o mundo é mundo, né? Isso acontece dentro das nossas famílias. Desde que a gente é pequenininho, a gente começa numa disputa de ego quando a gente tem um irmão. Então, assim, eu acho que a maior sabedoria é a gente saber lidar com isso e não se escorar nisso para dizer que não acontece por isso. Não acontece, não é por isso. Não acontece por quê? Eu tenho uma visão bem assim, olha, eu vivi o antes adulta, né? O antes, um governo democrático e popular, eu já era adulta, né? Quando Lula foi eleito a primeira vez, eu já era mãe, né? Então, eu vivi o fim da ditadura como adolescente e vivi um pré-governo social e democrático, adulta, e estou vivendo agora um governo fascista, né? E vivi também um governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, um governo também liberal de Temer, né? Eu vivi essas coisas. E o que acontece? Antes do governo Lula, se criavam as instituições e o terceiro setor, ele tinha uma força, porque ele precisava substituir, como o Tiago disse, em sua grande maioria, uma política pública que não existia de jeito nenhum. Aí vem o governo Lula, aí cria o SUAS, implanta o SUAS, onde tem toda uma política social que não tinha antes. As pessoas que eram militantes acabam indo para dentro de um governo para fazer essa política funcionar. As instituições, aí começa a acontecer a política pública. Eu me lembro em João Pessoa, em 2005, quando começou a acontecer a política pública, né? Era uma coisa linda, foi uma coisa linda a gente vivenciar aquilo. Então, as instituições sentaram no banquinho dos gabinetes, vamos fazer formação, vamos comemorar aniversário de ECA, vamos comemorar o 18, vamos para o enfrentamento do 18 de maio, e a gente se acostumou com isso durante 13 anos. Quando a gente caiu de novo na necessidade de começar a fazer o papel de forma total do governo, porque antes a gente pensava, não estou falando que era perfeito, não. Eu estou dizendo, tinham falhas, mas era muito mais fácil do que está sendo hoje, por exemplo. Então, a gente começou a perceber a necessidade, novamente, de sair das caixinhas. E quando a gente sai das caixinhas, a gente se depara com um bando de militantes, com os egos, como a Andressa está dizendo. Porque esses egos sempre existiram, mas eles foram guardados, cada um dentro de uma caixinha. E agora eles estão saindo para fora, a necessidade da gente se juntar está existindo de novo, e aí... Pô, essa menina era uma pirralha, ela era atendida pelo PET, e agora ela quer ser coordenadora? Ela quer ter a mesma força de tu mesmo, bicha. Essa menina que não era ninguém, essa faveladazinha que estava lá, essa neguinha lá da Citex, que não fazia, que era a gente que atendia ela, agora a gente está envelhecendo, não sai do canto porque a gente não saiu de dentro da caixa, e a menina que era lá da Citex,
que a gente atendia está dando aula para os velhos. Aí, minha filha, é para pirar a cabeça de qualquer velho, me perdoe. Então, assim, ou não é? É. Então, isso é um processo natural, que a gente vai ter que achar forças novamente de reunir essa rede e fazer ela funcionar. E aí, sobre a redução da maioridade penal, para além de tudo que a Andresa diz, que não tem mais o que falar, existe aqui uma juíza da infância, que ela trabalha com ato fracional, a doutora Antonieta, e o Tiago está doidinho ali com o tempo, que fala o seguinte, que ela dá uma aula sobre neurociência, o que a neurociência fala sobre a redução da maioridade penal. Eu assisti um webinário com ela, eu saí encantada, porque ela explica cientificamente por que a maioridade penal não pode ser reduzida. E ela diz que deveria ser até ampliada em alguns casos, não reduzida. Então, não dá para a gente continuar defendendo algo que nem a ciência aprova. Tiago, já vou me despedindo de você. Tem perguntas? Não, eu vou falar. José Wilson colocou aqui, né? Não é utilizando a ferramenta de reabilitação falida dos presídios que vamos chegar a uma mudança. E a gente precisa também entender, né, que os presídios, né, e por isso essa defesa também da redução da maioridade penal, porque é muito mais fácil você criminalizar e prender do que você fortalecer o processo de educação e transformar. Com né? É muito mais fácil você engaiolar. E a violência, né, no Brasil, ela só cresce. E ela se tornou também um comércio, né? Os governos, as empresas privadas, elas lucram com isso, né? São empresas contratadas para construir, que participam de processo de licitação para construir os grandes presídios, né? E isso também é um processo de fortalecimento para que isso aconteça, porque é muito mais fácil enjaular, né? É muito mais fácil enjaular do que transformar. E aí, quando Verônica traz esse processo dos adolescentes, né? Da criança e do adolescente, e eu trago um ponto que é crucial, e aí, por vivência, né? E com muita propriedade, essa questão da participação política de criança e adolescente, né? Que Verônica traz na fala dela, e que esses espaços, eles não têm dono, principalmente os espaços de rede, né? Eles não têm donos, e a gente precisa compreender isso, né? Os adolescentes que saem da condição, né, da sua faixa etária e vão ocupar outros espaços, que vão ser educadores, que hoje são assistentes sociais, que são psicólogos, pode, meu amor, que são psicólogos, né, que estão ocupando outros espaços, quando chega na rede, né, vê esse processo de disputa e acaba se distanciando porque não dá conta, não tem cristão que dê conta, né, de se manter em equilíbrio na saúde mental, né, a sua saúde mental estabilizada, quando você chega num espaço que se torna ameaça. Porque quem lhe criou, né, estava todo com discurso politicamente, que é para fortalecer mesmo, esses meninos são o nosso futuro e tal. Porque a gente acredita fielmente nisso, né, quando a gente está no processo de formação. E a gente acredita tanto que a gente vai se engajando para mudar outras realidades. Aí, quando a gente chega para sentar na mesma mesa, né, quem me criou se incomoda, né, se incomoda, porque a menina criou muita asa, e agora quer tomar porque você não era o futuro, né, querida? Deviam lhe ver como presente. Então, assim, não é questão de tomar espaços, né? Quem está vindo e a gente potencializa esse processo de formação política da meninada, é porque a gente acredita que daqui uns dias, meu filho, eu tenho que sair de cena e tem gente que tem que ocupar. Eu não posso ficar ali segurando o osso para toda a vida, não. Né? Eu não posso ser a única referência da política de criança e adolescente, já estando num processo, né, que não posso nem estar ocupando tantos espaços. Então, isso, ao mesmo tempo que a gente fortalece, né, a formação, a gente depois fica com medo porque vê como uma ameaça. Então, é muito, muito delicado isso.
Por isso que eu vou, minha filha, procurar lá as Vicentinas, alguma coisa daqui a um tempo, né? Começar a fazer, porque, minha filha, tem uma hora que a gente não consegue mais mesmo, não. É tão bom esse negócio remoto, porque eu não preciso subir a rua, dor nas pernas, nunca mais eu tive. Mas é um pouco isso, eu participo muito da política de juventude e a gente faz muito essa discussão. A gente começa, tal, mas quer ficar a vida inteira fazendo a política. Então, eu completei meus 30. Eu disse, a partir do próximo ano, eu não quero mais participar desse espaço. Quem tem que participar é a juventude. Eu não estou dizendo que vou me afastar, mas outras pessoas Eu podia ser mãe de vocês tudinho. Eu podia ser mãe de vocês tudinho, ó. Eu com 20 anos, com 22 eu fui mãe, podia ser mãe de vocês. Meu filho vai fazer 30. É a minha idade. Então, pessoal, a gente vai agradecer, porque meu celular vai descarregar, e tá uma porcaria esse celular, mas vai descarregar. Mas é agradecer demais a vocês. Foi uma live maravilhosa. A gente tá 1h50 aqui falando, parece que a gente começou ainda. Pois é. Eu já estava falando, meu Deus, daqui a pouco é o seminário. Foi muito bom. Obrigado mesmo. E aí eu deixo aberto para vocês possam fazer também as considerações. É hoje que a véia dorme com dor na coluna, de tanto ficar sentada na frente do celular, desde manhã. Eu vou começar me despedindo, tá, Andressa? Tá bom. Eu queria agradecer demais, foi muito agradável, eu me senti muito à vontade. Assim, toda vez que a gente é convidado para fazer uma live, a gente fica, né? Mas eu tenho esse meu jeito mesmo de falar, eu falo o que está dentro do meu coração, eu gosto de falar do que eu sei. Se eu me equivocar, eu peço desculpas, mas, assim, eu gosto de me sentir à vontade. Eu fiz outro dia uma live, eu fiquei super nervosa, que eu fiz com Divaneide, que é a primeira vereadora negra de Natal, e ela me chamou para falar justamente sobre violência sexual. Eu fiquei tão nervosa, gente, eu fui atrás de tantos dados, por isso que eu tenho esses dados todos. Eu falei, meu Deus, a vereadora presidente do PT de Natal, e ela me chamou para uma live. Gente, a live foi tão divertida, foi tão boa, que ela foi, Verônica, eu quero fazer uma live por mês com você. Todo mundo elogiando que a gente divertiu. Porque a gente precisa levar. Eu sou considerada como uma pessoa muito brigona. Andressa sabe. Eu brigo mesmo. Eu sou brigona. Mas eu também, eu acho que a gente tem que trazer humor e alegria por onde a gente passa. Então, eu gosto, na mesma proporção que eu brigo, eu brinco. Então, eu acho que a gente precisa falar de coisas sérias e pesadas, mas entre uma coisa e outra, você tem que falar algumas coisas que façam a pessoa rir, que faça descontrair, senão a gente acaba uma live dessa, onde a gente só fala de coisa pesada, com dor de cabeça, com dor nas costas, com dor em tudo, porque fica tenso, né? Então, eu quero agradecer, Tiago, porque eu me senti muito à vontade. Quando você precisar, querido, se você quiser, Tiago, me chamar para ir dar aula de fermentação natural aí para as famílias que trabalham com agricultura familiar, eu vou ensinar elas a atingir com os legumes, viu? Porque eu também sou professora de culinária, não estou exercendo, mas eu vou com todo prazer, porque eu vou voluntariamente, tá? Não pode deixar de reservar seu número, viu? Tá certo. Reaproveitamento dos alimentos, a gente pode ir. Olha, primeiro mesmo. Grave, viu, Tiago? Grave. Perca a oportunidade, não. Não, ela não conhece, não, né? Ela não sabe que se oferecer, a gente pega mesmo. Mas pode pegar. Pode pegar, sim, né? Também. Cuidado com as veinhas. Então, eu queria agradecer também pelo convite, né? Eu acho que a gente fica muito preocupado, né? Quando a gente vem para um espaço desse, principalmente virtual, porque a gente não tem contato com as pessoas, e a tamanha responsabilidade que a gente assume, né? Em vir aqui também fazer essa partilha do conhecimento, né? E à tarde, esse finalzinho de tarde foi construído, né, a partir do chão que a gente pisa, né, Verônica? E a partir das nossas vivências alinhadas entre a teoria e a prática, né? Quem vem do chão e dialoga, transita também por esses vários espaços,
né, de discussões dentro da rede de proteção. E me coloco à disposição também, Tiago, qualquer momento que você precisar, né, você sabe, a gente está aí dentro da Recide, sempre construindo junto, e a gente está aí nessa perspectiva de acreditar sempre, né, nesse mundo melhor, mais justo, que a gente pauta tanto, a gente discute tanto, mas a gente precisa construir um bocado ainda também para poder alcançar o que a gente almeja, né? Até na gente mesmo, a gente precisa fazer alguns processos de desconstruções, mas que esses processos eles sejam feitos de forma suave, né? De forma leve. É muita gratidão, né? E é isso. As pessoas que estão acompanhando, né? Se quiserem assistir de novo, vai ficar gravado, né? Na página do Facebook da Cajamã. E muita gratidão. Um cheiro para vocês. José Wilson está dizendo que é para a gente brigar mesmo. José Wilson, a gente tem que brigar muito, meu filho. Você que é novinho, que eu estou vendo que você é novinho, você vai brigar demais ainda. Coitado de você. E não brigue não para você. Ele gosta de brigar. Mas acho que é isso mesmo. A gente tem um eterno processo de construção e desconstrução, e é construindo que a gente se desconstrói, é se desconstruindo que a gente se constrói, né? Como já dizia Paulo Freire, ninguém é tão burro que não saiba ensinar nada, nem tão inteligente que não tenha nada para aprender. Sempre é um processo, e a gente ensina ao mesmo tempo que se aprende. E aí é desse processo que a gente vai aprendendo. Cada live que eu vou fazer também, eu sou muito tímido para esses processos assim, digital, né? Mas cada live dessa que eu faço, eu aprendo muito, me divirto muito, né? E a ideia é que seja isso mesmo, é que seja essa troca, esse diálogo, essa roda, esse negócio mais bonitinho, mais organizadinho, deixa para essas organizações, né? mais cheia de frescura com seus doutores. Eu só arrumo aqui, ó. Eu só arrumo aqui atrás para parecer bonitinho, tá vendo? Ó? Eu arrumo assim. Eu só arrumo. Isso aqui é um cenário, tá? Para parecer bonito para o público. Então, agradecer demais a vocês. Agradecer mais uma vez a todo mundo que ficou com a gente. Agradecer ao pessoal também da Cajamã que está aqui, né? Porque aparece só minha cara bonitinha aqui, não tanto, mas mais bonitinha aqui. Mas tem a galera que fica por trás, que ajuda nesse processo de compartilhar, de organizar uma live, um negócio. Então, agradecer a cada um. Davi, o Wilson, que ficam diretamente ligados, mas a galera também que estava aqui participando. Dionis, meu irmão, muito obrigado mesmo por sua participação aqui com a gente. Contribuiu muito, e daqui a pouco eu vou lá nos comentários responder, certo? As suas colocações que foram maravilhosas. Então, até a próxima. Né? Até a próxima, e quando eu for aí, eu quero comer buchada, viu? Tá ouvindo? Eita, uma buchadinha, ó, com a cachaça. Vou querer comer buchada. Minha amiga Ana Paula, esse final de semana, foi para Campina Grande comer buchada e ficou botando as fotos no Face só para fazer inveja. E aí, quando eu for para aí, eu quero comer buchada. Pronto, vamos combinar. Tiago, beijo, então, querido. Um tudo cheiro, de bom. Muito obrigado. Como é que a gente sai desse negócio, hein? Quando eu sair aqui, fecha. Tá.